Boa tarde, amigos e membros da classe Ciência e Defesa da Fé. Sejam bem-vindos a mais um estudo neste domingo em que estaremos dando sequência a esse tema nosso, aqui, como vocês estão vendo, a oposição ao cristianismo e a defesa da fé. Leiamos então nosso texto inicial, 1 Pedro 3,15, que diz: Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, aí está o nosso assunto do capítulo de hoje, que é esse aí, ó. A falsa ciência e a teologia liberal. O nosso texto básico, então, se encontra em 1 Timóteo 4, versículo 1, que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Para tanto, então, vamos orar. Somos-te gratos, ó Deus, pela oportunidade que aqui temos de tratar de assuntos sobre a tua palavra e o mundo que tu criastes para o nosso benefício. Ajude-nos a discernir sobre aspectos relevantes a respeito do fortalecimento de nossa fé em Ti. Oramos assim, então, no nome amoroso e gracioso do Teu Filho Jesus, nosso eterno Salvador e Senhor. Amém. Aí está, então, a falsa ciência e a teologia liberal. Muito bem. Em nosso estudo anterior, nós introduzimos o assunto da teoria da evolução através lá da publicação do livro de Darwin em 1859. Nós vimos que em seu livro Darwin introduziu a ideia de que todos os organismos vivos na Terra descendiam de uma única forma primordial, de onde todos os tipos de vida evoluíram. Nós vimos também que o impacto principal do seu pensamento evolucionista era desconstruir a obra da criação do mundo revelada no primeiro capítulo de Gênesis. Vimos também que, para os opositores da fé, destruir a criação divina era uma forma de destruir o próprio Deus. Veja bem. A pergunta que fica agora é: como estas ideias influenciaram o mundo cristão através da teologia liberal, que já começava ali a partir do iluminismo, e que agora, com a teoria da evolução, ela iria tomar mais corpo, quando teólogos e outros estudiosos da Bíblia acabaram aderindo àquelas ideias, né, da teoria da evolução, e eles então começaram a introduzir uma série de coisas e influenciar a igreja de uma forma geral com essas ideias, digamos assim, entre aspas, liberais. Para isso, então, nós vamos voltar àquele ponto com um pouco da história do cristianismo e da igreja, para verificar mais ou menos ali a influência desta, no caso da teoria da evolução, do iluminismo, na teologia cristã. Para isso, eu vou compartilhar com vocês mais um vídeo, que é a continuação da série A História do Cristianismo, como você nunca viu antes. Vocês já estão familiarizados, né, com essa série, que é um projeto da Escola do Discípulo,
em parceria com o Seminário Batista Sul-Mato-Grossense e a Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Vou então compartilhar com vocês, a partir de agora, esse vídeo. Vejamos então. No último episódio nós vimos como que o racionalismo, a ideia de que toda a verdade só pode ser alcançada através do uso da razão, de evidências, abalou a igreja naquele tempo, trouxe uma certa frieza espiritual. Apesar de todos os avivamentos que Deus trouxe, a ideia do racionalismo continuou crescendo, culminou, por exemplo, na Revolução Francesa do século XVIII, com o surgimento do iluminismo, onde agora a ciência poderia caminhar com as próprias pernas, sem a influência da igreja. Se na era medieval, ou quando a Igreja Católica detinha toda a hegemonia do mundo conhecido, a verdade era ditada pela Igreja, agora a verdade vai ser ditada pela razão, pelos processos, pela metodologia científica, pelo racionalismo. A gente vai ver muito o antropocentrismo, o homem no centro. A gente não precisa da igreja, a gente não precisa dessa revelação superior, a gente consegue chegar ao conhecimento da verdade por nós mesmos. Então, esse é o lema do homem iluminista. E isso acabou trazendo um grande abalo para a igreja e para o mundo teológico. As mudanças intelectuais do século XIX trouxe um grande desafio para a igreja e o cristianismo se viu na responsabilidade de responder a tudo isso. Boa parte do protestantismo acabou abraçando essas ideias e incorporando elas, e algumas vezes de maneira demasiada. Quando o século XIX começou, a Revolução Industrial trouxe uma grande mudança em toda a Europa. As pessoas e as famílias agora estavam migrando para as grandes cidades e aquelas antigas estruturas das grandes famílias foram reduzidas apenas aos pequenos núcleos familiares de pai, mãe e filhos. E as famílias acabaram perdendo muito de suas raízes e de suas tradições nessa época. E esse fenômeno acabou ocasionando um crescente individualismo na Europa, porque agora as pessoas eram responsáveis pelos seus próprios propósitos, pelo seu próprio eu, em construir a sua própria personalidade. O individualismo começou a crescer como nunca antes, e isso acabou influenciando no desenvolvimento da filosofia, da literatura, da ciência, no desenvolvimento do eu moderno. A emergência do indivíduo como um ser racional, pensante, ele se libera, de certa maneira, das outras premissas que existiam antes. Esse individualismo ele também entrou na igreja, e a igreja moderna é uma igreja onde os indivíduos, de certa maneira, têm uma primazia. E com o grande desenvolvimento da Revolução Industrial e da ciência moderna, a sociedade agora passou a olhar para o futuro e nós começamos a ver um grande otimismo como nunca antes. A indústria, a tecnologia, a ciência vai trazer um progresso da humanidade. O ser humano vai alcançar o seu nível mais alto através do conhecimento e da razão. Todas as coisas vão se organizar para uma sociedade próspera, feliz e perfeita. Veio a Revolução Industrial e a Revolução Científica começaram a trazer um certo tipo de ânimo de que realmente o homem vai conseguir fazer aquilo que Deus nunca conseguiu fazer, que é dar um fim aos problemas da humanidade. Então começou a haver um certo otimismo na Europa com relação à ciência e aos progressos da ciência, aquilo que o homem poderia conseguir. Essa foi a época em que o espírito do progresso e do desenvolvimento estava na mente de todas as pessoas. E esse grande otimismo começou a ser a base onde a sociedade europeia se estabeleceu. No dia 24 de novembro de 1859, Charles Darwin publicou o seu famoso livro sobre a origem das espécies mediante a seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida, ou a origem das espécies, como ficou conhecido. E de certo modo a nova teoria da evolução de Charles Darwin era a expressão desse otimismo na natureza, agora nas ciências naturais, porque o próprio ser humano evoluiu naturalmente e a tendência para o futuro é que a sociedade continue evoluindo. Afinal de contas, por causa dessa teoria, o progresso faz parte da estrutura do próprio universo. E assim chegou-se à conclusão que os seres humanos não foram sempre iguais, em que inclusive
que as ideias religiosas também evoluíram com o tempo. E claro que dentro da igreja isso trouxe profundas crises e extensos debates. Boa parte da teologia se viu na obrigação de trazer novas respostas, de trazer novas explicações para essa era moderna, de trazer uma razoabilidade para a fé em tempos de tecnologia. Como poderia o ser humano acreditar nos milagres bíblicos e ao mesmo tempo ter luz elétrica? Essas coisas eram incompatíveis. A teologia começou a adaptar as suas ideias para que a fé fosse mais aceita no campo da ciência moderna. O que aconteceu na teologia e com a igreja é que Deus foi sendo colocado um pouco de lado. Ou, como Francis Schaeffer gosta de falar, Deus foi jogado para cima, para o andar de cima, enquanto nós ficamos aqui apenas com a razão, com a ordem das coisas criadas. Os elementos sobrenaturais das narrativas bíblicas, eles passam a ser tratados, então, não como um fato ocorrido, né, mas como mitos ou metáforas de algo que está sendo transmitido. É por isso, por exemplo, que os milagres de Jesus eles acabam sendo negados. Esse foi o início do que nós chamamos da teologia liberal. A teologia liberal não possuía apenas uma vertente, a ideia vem justamente dessa liberdade de interpretação bíblica e de estudo. Mas, em grande parte, os teólogos liberais eram aqueles que começaram a questionar se os milagres eram reais. Afinal, Jesus não ressuscitou de verdade, o que ressuscitou foi a ideia de Jesus nos nossos corações. Nós temos uma interpretação do texto da multiplicação dos pães e dos peixes por Jesus, lá em João capítulo 6, onde Jesus faz o milagre da multiplicação. Aí a teologia liberal vem e diz, olha, isso não é científico, não é possível a gente dizer uma multiplicação, isso é sobrenatural demais, a ciência não dá conta de explicar. Então, se a ciência não dá conta, se a razão não dá conta de entender, então nós precisamos ter uma outra explicação para isso. E aí, então, um teólogo sugeriu que, na verdade, aquele não foi um milagre da multiplicação de Jesus dos pães e peixes, mas foi a multiplicação da solidariedade, porque aquele jovenzinho que trouxe os seus 5 pães e os seus 2 peixes inspirou aquela multidão a que cada um desse um pouquinho, e se todo mundo der o seu pouquinho, a gente consegue alimentar a todos. Em geral, os teólogos liberais eles eram profundos eruditos que se viam na responsabilidade de trazer uma resposta para os acontecimentos da sua época. Homens como o teólogo Ferdinand Bauer, que começou a estudar a Bíblia de forma crítica, trouxeram novas ideias a respeito das Escrituras e grandes discussões sobre quem realmente foi o autor, se seria possível que a Bíblia estivesse dizendo a verdade, a ideia de que Jesus ele nunca foi Deus mesmo, que ele era simplesmente um homem de uma moral elevada e que essa ideia que Jesus se tornou Deus veio séculos depois através dos seus discípulos. A Bíblia começou a ser, de uma certa forma, desconstruída do seu significado religioso na mente de algumas pessoas. Então começou-se uma busca por um Jesus histórico, o Jesus real, o que era o homem verdadeiro, que ele era, na verdade, um mestre filosófico, um mestre da moral que deveria transformar os nossos corações e fazer com que a igreja fosse mais amorosa. Quem foi o verdadeiro Jesus por trás dessas narrativas do Cristo da fé? Então essa personalidade, Jesus de Nazaré, é uma figura histórica e o Cristo da fé é outra coisa, quer dizer, é a leitura daquela experiência histórica que a igreja faz e se apropria e se torna então algo separado disso. A fé foi sendo transformada em algo subjetivo, a religião foi transferida para o campo da ética. Jesus foi um mestre da moral que nos ensina a amar as pessoas e trazer um reino de progresso e trazer uma sociedade onde a igreja vai contribuir para o bem comum de todo mundo. Ideias como o pecado original, como a vida após a morte acabaram ficando um pouco de lado e o que os cristãos precisavam realmente pregar é esse amor e essa ética que o cristianismo nos traz. A igreja se viu então diante desses grandes desafios intelectuais no campo da teologia e ela precisava reagir de alguma maneira. Mesmo com o grande crescimento da teologia liberal e todos os erros que eles cometeram, nós não podemos negar que os protestantes nunca tiveram medo de enfrentar os desafios dos seus tempos. E lá nos Estados Unidos, as ideias liberais começaram a se estabelecer praticamente por todo o território nacional. Mas diante dessa teologia racional, que rejeitava os milagres, que rejeitava os fundamentos da fé,
alguns protestantes começaram a reagir. Vai surgir um movimento que vai ser contra isso, que aí é o movimento fundamentalista. A gente usa muito esse termo fundamentalista, até pejorativamente, mas o início do movimento fundamentalista é bem interessante. Basicamente, tentando responder, ser uma resposta, né, e um confronto ao liberalismo teológico. E no ano de 1895, esses evangélicos se reuniram próximo às cataratas do Niágara e eles estabeleceram ali os 5 fundamentos da fé que iam contra a teologia liberal. O primeiro daqueles 5 fundamentos era a infalibilidade da Bíblia, ou seja, as Escrituras, a palavra de Deus é infalível e inerrante. O segundo fundamento é a divindade de Jesus Cristo. Jesus é Deus entre nós, 100% Deus, 100% homem. O terceiro fundamento era o nascimento virginal de Jesus, que Jesus nasceu de maneira milagrosa através da Virgem Maria. O quarto fundamento era sobre a morte expiatória de Jesus na cruz, que justificou todos os nossos pecados. E o quinto fundamento era sobre a ressurreição corpórea de Jesus Cristo, que um dia retornará para nos buscar. Então esses 5 fundamentos para os teólogos fundamentalistas era a base do cristianismo. Então se você tira isso, você não tem mais fé cristã ali. Veja bem, vale a pena ressaltar aqui que esses fundamentalistas não tem nada a ver com o termo que nós usamos hoje em dia e que fundamentalista acaba dizendo sobre pessoas que são legalistas, moralistas e anti-intelectuais. Aqui eram pessoas que estavam voltando para os fundamentos bíblicos. Foi nessa época também que as escolas bíblicas dominicais começaram a ser estabelecidas com mais força, justamente para ensinar a todos os membros da igreja a palavra de Deus e reagirem contra as teologias liberais. Já algumas comunidades acabaram se voltando para a busca de santidade e uma ênfase carismática. Dwight Moody foi um desses avivalistas de santidade. Essas igrejas começaram a crescer nos Estados Unidos, mas a grande ênfase veio mesmo no avivamento da Rua Azusa. Em 1906, o pastor William Joseph fundou uma pequena comunidade no número 312 da Rua Azusa, na cidade de Los Angeles. Ele é, vamos dizer assim, o pai do pentecostalismo e o líder do avivamento na Rua Azusa. Ele é negro, ele é cego de um olho, inclusive. E aí o William Seymour começa a pregar sobre Atos 2, sobre a necessidade de sermos batizados com o Espírito Santo e tudo mais. E aí começa finalmente o avivamento em si da Rua Azusa. Então, pessoas ao redor ouviam barulhos, a presença de Deus muito forte no ambiente. E isso só ia crescendo cada vez mais. E lá continuou reuniões dia e noite sem parar. Atraiu multidões. Uma coisa muito interessante da Rua Azusa é que a gente vai ver negros e brancos juntos buscando a questão do batismo no Espírito Santo. Missões é algo muito forte no avivamento da Rua Azusa. Muitas pessoas foram até lá e tiveram experiências com Deus e chamados missionários. Então é muito comum a gente olhar os autores falarem do avivamento na Rua Azusa como um celeiro de missões, e é por isso que a fé pentecostal, vamos falar assim, o movimento pentecostal foi tão longe. A gente tem aqui no Brasil, no norte, por exemplo, né, vieram missionários que passaram pela Rua Azusa, África, Ásia, pessoas foram para diversos lugares do mundo depois de terem passado por Azusa. E foi justamente esse avivamento da Rua Azusa que é considerado como o surgimento do pentecostalismo, que no futuro viria a alcançar praticamente o mundo inteiro. Como eu falei no último episódio, os protestantes não entrariam na América Latina antes do século XIX. Isso porque a Espanha e Portugal procuraram manter o máximo possível suas colônias fechadas para o contato com estrangeiros. Mas quando os países começaram a ganhar as suas independências, eles começaram a se relacionar melhor com as outras potências mundiais que eram de maioria protestante. Já no Brasil, quando a família real fugiu de Portugal e veio para o Brasil, a Inglaterra começou a pressionar o Brasil para que abrissem os seus portos para relações comerciais. E nesse acordo comercial assinado com a Inglaterra no ano de 1807, estava uma cláusula que permitia aos protestantes entrarem no Brasil e começarem os seus cultos religiosos, desde que os seus templos não se parecessem com templos. Inclusive por isso, muitas igrejas evangélicas hoje no Brasil não possuem obras de artes e estruturas de arquitetura como nós vemos na Europa, porque
quando os protestantes começaram a entrar no Brasil, eles não podiam construir templos religiosos. Mas, a partir daí, houve uma abertura no Brasil para que os protestantes começassem a entrar. Muitos deles vieram através da imigração, como o caso dos alemães no sul do Brasil. O protestantismo de imigração ele vai ganhar força mesmo a partir da chegada dos alemães luteranos, que começaram a chegar em 1824 para povoar principalmente o Rio Grande do Sul. Vieram muitos luteranos, basicamente soldados e agricultores. Então essa é a primeira grande chegada de protestantes no Brasil. O segundo grupo de protestantes a vir para o Brasil, aí sim vem o chamado protestantismo missionário. E um dos primeiros foram os congregacionais através do médico Robert Cayley e sua esposa Sarah, que chegaram no Rio de Janeiro no dia 10 de maio de 1855. E logo eles começaram uma obra evangelizadora na cidade de Petrópolis. E com o tempo, o próprio Cayley começou a ganhar o prestígio da família real e de Dom Pedro, o que fez com que as portas para os protestantes começassem a se abrir. E foi assim, através dos congregacionais e de Robert Cayley, que eles conseguiram plantar a primeira igreja protestante independente do Brasil por volta do ano de 1868. Inspirados pela abertura que aconteceu no Brasil através dos congregacionais, o segundo grupo a enviar missionários para cá foram os presbiterianos. E o primeiro deles foi Ashby Green, de 26 anos, que foi enviado para explorar as terras brasileiras, e ele chegou no Rio de Janeiro no dia 12 de agosto de 1859. Em 1861 ele conseguiu seus 2 primeiros convertidos. Em 1862 foi plantada no Rio de Janeiro a primeira igreja presbiteriana do Brasil, que em pouco tempo começou a se expandir também por todo o território nacional. Já no ano de 1881 chegaram no Brasil os missionários batistas William Buck e sua esposa Anne. Eles foram enviados para ajudar a pastorear um pequeno grupo de imigrantes americanos que estavam na cidade de Santa Bárbara, no interior de São Paulo. Eles ficaram ali por pouco tempo e logo em seguida eles foram para a Bahia e se estabeleceram ali. E em outubro de 1882 foi plantado em Salvador a primeira igreja batista do Brasil. Na verdade, existe uma certa discussão se a primeira igreja foi mesmo a de Salvador ou a de Santa Bárbara, porque o casal de missionários também tinham passado por lá. Mas oficialmente vamos colocar aqui como a Igreja Batista de Salvador, que foi a primeira, e logo após isso os batistas também começaram a se expandir por todo o território nacional e viria a se tornar uma das grandes denominações brasileiras. No ano de 1910 chegaram aqui no Brasil os 2 missionários suecos Gunnar Wigren e Daniel Berg, que a princípio começaram a frequentar uma igreja batista em Belém do Pará. Esses 2 missionários haviam sido fortemente influenciados por aquele avivamento da Rua Azusa que nós já falamos aqui. O pastor daquela igreja resolveu tirar um período de férias e aqueles 2 jovens missionários ficaram sob a responsabilidade da igreja. Eles começaram algumas reuniões de oração e em pouco tempo os dons do Espírito Santo, as manifestações carismáticas começaram a acontecer ali naquela igreja, e através daqueles 2 jovens o movimento pentecostal chegou no Brasil e eles plantaram a igreja Assembleia de Deus, que rapidamente se expandiu por todo o território nacional e se tornaria a maior igreja pentecostal do mundo. A Assembleia de Deus ela é o protestantismo que deu certo no Brasil, né? Enquanto as outras missões protestantes não tiveram aquele crescimento que se imagina, né? Sempre teve um resultado muito pequeno em termos percentuais, na verdade, o pentecostalismo foi aquele que caiu na graça popular, né? Ele cresceu muito no meio das camadas mais pobres, né? Por vários fatores, né? Um deles talvez seja o próprio vínculo a uma espiritualidade mais vinculada ao sobrenatural do brasileiro. Ao longo do século XIX, a sociedade se viu destinada a guiar o mundo para um período de felicidade e de fartura. A Revolução Industrial trouxe conforto e tecnologia como nunca antes na história da humanidade, e todo mundo estava com aquele otimismo pelo progresso. Mas todas essas esperanças foram destroçadas pelas 2 guerras mais mortais que a história já viu. Quando as 2 guerras mundiais estouraram, o próprio progresso tecnológico que a humanidade se orgulhava
começou a ser utilizado para destruição e para matar as pessoas. As guerras tiveram um poder destrutivo como nunca antes, com o uso de tecnologia, de batalhas aéreas, de batalhas submarinas, de batalhas navais e de uso de armas químicas. Somente na Segunda Guerra Mundial, as estatísticas apontam para uma quantidade de mortes entre 70 a 85 milhões de pessoas. Além dos soldados, milhares de civis e milhões de judeus foram brutalmente assassinados durante esse período. E com as guerras morreu também aquele otimismo pelo futuro em que a sociedade estava colocando as suas esperanças. Justamente por causa das duas guerras mais devastadoras que a história já viu, que causou destruição por todo o planeta praticamente. Aquela euforia, aquele sentimento de que tudo vai mudar para melhor, começou então a entrar em colapso. Esse colapso da fé na ciência ou na fé no próprio homem fez com que o homem voltasse a buscar razão, sentido. Ele entendesse que a partir do momento que você joga Deus para cima e você fica apenas no mundo das coisas criadas, no mundo da racionalidade, no mundo daquilo que é palpável, que pode ser provado pela ciência, esse mundo ele não traz as respostas suficientes. E além da frustração desse otimismo da sociedade, a teologia liberal também sofreu um profundo abalo com as duas guerras mundiais, porque aquela esperança de que o homem, através do cristianismo, vai trazer uma nova ordem para a sociedade também foi abalada. Depois da Segunda Guerra, quando houve esse desencantamento do mundo pela ciência, essa certa depressão filosófica pós-guerra, as pessoas começaram de novo a olhar para a Bíblia com outro olhar. A teologia agora precisava de novas respostas diante das crises que o mundo estava vivendo. As sociedades que eram predominantemente protestantes, como a Alemanha, a Escandinávia, a Grã-Bretanha, começou a enfrentar um grande secularismo, um esfriamento espiritual, e as pessoas simplesmente começaram a parar de frequentar as igrejas porque não viam mais no cristianismo uma esperança de um mundo melhor. A Europa já não era mais o centro do cristianismo. A teologia precisava urgentemente trazer respostas para as questões sociais que estavam acontecendo ao redor de todo o planeta. Durante as guerras, muitos teólogos se levantaram e tentaram reagir a tudo o que estava acontecendo, como por exemplo Karl Barth, que foi um grande teólogo que reagiu às teologias liberais, tentando trazer uma nova ortodoxia, e também Bonhoeffer, que foi um dos grandes homens de Deus que reagiu ao nazismo e foi martirizado durante a Segunda Guerra Mundial por causa da sua resistência à opressão. Apenas 20 anos após a guerra, alguns países da Europa tiveram um número drasticamente reduzido de pessoas que frequentavam alguma igreja, em alguns países sendo praticamente menos de 10% da população. Mas como sempre, Deus não fica sem voz na história. E após as guerras, o nosso Senhor começou a levantar um novo fôlego entre os protestantes. Muito bem. Aí vimos então a história, né, da igreja, como vocês puderam assistir aí, falando sobre essa influência ali, né, do iluminismo, da teoria da evolução, que vai afetar ali a teologia, e muitos vão se deixar levar por aquelas ideias, e aí muitas coisas, muitas ideias espúrias vão acabar entrando para dentro da igreja. E nós sentimos isso até os dias de hoje. É bastante complicado isso, né? Você encontra pessoas dentro das próprias igrejas, das nossas igrejas, que comungam ainda com aquelas ideias lá das teorias, mesmo sabendo que hoje elas não se sustentam. Nós sabemos que as ideias da evolução é apenas uma teoria. Depois desses 162 anos da publicação do livro de Darwin, a gente sabe que tem muitas brechas ali que não são plenamente explicadas. Então, nós não temos porquê, nenhum motivo para, digamos assim, negociar, né, a nossa fé, aceitando e introduzindo isso para dentro da nossa visão, né, cristã de mundo. Então, isso naturalmente tem levado muitos eu diria que a apostasia. Tinha até uma figura aqui que eu
Estou vendo se eu acho aqui. Deixa eu ver. Ah, aí está a figura. Vou colocar aqui para vocês. Olha aí. Então, vocês viram aí no vídeo o que foi falado a respeito daqueles princípios bíblicos, aquelas verdades bíblicas que nós, entre aspas, né, que eles chamam de fundamentalistas, nós não aceitamos. Tá certo? Então, a nossa visão ela é bíblica. Então, muitos têm sido levados à apostasia, ou seja, à perda da fé, negociando a fé, por negar a suficiência e a inerrância das Escrituras. Este é o primeiro passo em direção a uma vida sem Cristo, naturalmente. Para nós, não, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela não precisa ser reinterpretada. Ela é atemporal, infalível e é a palavra viva de Deus. Então, como vocês estão vendo aqui, ó, esses passos aqui, ó, eles foram negando tudo isso aqui, os milagres, né, que já veio lá de David Hume, que eu falei para vocês, né? E outros filósofos, e aí veio entrando essa ideia para dentro das igrejas com a teoria da evolução. Aí a coisa se completou, porque ela veio com capa de ciência, né? Com capa de ciência, mas nós sabemos que, na verdade, é uma pseudociência, né? Uma falsa ciência que tem trazido aí muitos dissabores e levado muitas pessoas à perdição, porque muitos acabaram não aceitando e não recebendo o cristianismo, o evangelho, por causa das mentiras e dessas coisas que foram colocadas ali e que têm influenciado o mundo até hoje. Por isso nós estamos aqui tentando mostrar para a comunidade cristã e não cristã que nós não precisamos negociar a nossa fé. Nós estamos firmes e aí na palavra do Senhor e, claro, tentando levar o conhecimento verdadeiro, tanto da ciência quanto da Bíblia, para que as pessoas possam, então, reforçar aí a sua fé. Ok? Então, chegamos aí ao final do nosso estudo de hoje. A partir do domingo que vem estaremos prosseguindo nesse sentido, né, falando sobre essas afrontas, né, esses ataques e essas oposições à fé cristã, ao cristianismo, que tem trazido consequências nefastas para as pessoas no mundo de hoje. Então, que possamos examinar todas essas coisas e reter aquilo que realmente é bom para nós. Um forte abraço em todos e até o nosso próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Até lá.